Olá, meus amigos, boa noite a todos. Eu sou Antônio Fábio e estaremos agora trazendo até vocês a sexta parte do estudo sobre escatologia bíblica, a doutrina da ressurreição dos justos e dos injustos. A palavra de Deus é importante que se diga, ela nos dá a verdade absoluta e completa a respeito de todos os assuntos relacionados com o futuro do planeta Terra e da humanidade. E hoje estaremos aqui com a sexta parte desse estudo, o arrebatamento da igreja, falando sobre as duas ressurreições preditas nas Escrituras. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos, dos pecadores, dos que rejeitam Jesus Cristo como seu sublime e suficiente Salvador. Eu convido vocês a participar da minha página no Facebook, Antônio Fábio F.S. Santos, onde temos ali os vídeos anteriores sobre o arrebatamento da igreja. Queridos irmãos, queridos amigos, a doutrina da ressurreição dos salvos e não salvos é bíblica, é real, está aqui na palavra de Deus. Por isso é de inteira responsabilidade do ser humano acreditar e aceitar a palavra de Deus como sendo a mensagem salvífica de Deus para a sua vida. Por isso lhe convido agora a acompanhar comigo esta doutrina tão importante que se trata da ressurreição daqueles que já partiram e que já foram para a sepultura. Essas pessoas ressuscitarão conforme a palavra de Deus. Quem sabe você tem um parente que já morreu, crente ou não? Quem sabe você perdeu um ente querido que você amava tanto? Se você tem a esperança evangélica, cristã, você não perdeu seu parente que morreu no Senhor. Porque a Bíblia diz que um dia todos os mortos haverão de ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Por isso, vem comigo agora a acompanhar o estado daqueles que já partiram e que a Bíblia faz menção correta e verdadeira a respeito daquelas pessoas. Isso é importante para que você não caia no erro das heresias que dizem que
o homem, ao morrer, tudo se acaba. E que, enquanto está vivo, deve aproveitar de tudo que a vida lhes oferecer. Isto é hedonismo. Isto é o endeusamento do prazer. Que o corpo foi feito para o prazer e que o que importa é o espírito. Esta doutrina é infernal, é maléfica. E o diabo procura, através desta falsa doutrina, levar sua alma para a perdição eterna. Porque Deus criou o homem como sendo composto de corpo, alma e espírito. E importa que ambos, corpo, alma e espírito, se apresente diante de Deus reconciliado. Sendo assim, é descartado e rejeitado qualquer doutrina que lhes leve a viver um bel prazer nesta terra, porque morrendo tudo acabou. Não. O homem é o único ser dotado de eternidade. O homem é eterno. O homem simplesmente passa por uma transformação, por uma mudança, por um estado para um outro. Por isso é importante. Chegou o Júnior aí, ó. Por isso, Júnior aí, ó. Sai do armário. Que isso, Júnior? Sai pra lá, jacaré. Por isso é importante que você aprenda, que você acompanhe comigo aqui esta palavra. Esta palavra. A ressurreição dos justos e dos injustos. E eu não estou em armário não, viu, Júnior? Eu não estou de armário aqui não, viu? Eu estou aqui na frente, aqui, ó, do meu estudo precário, viu? Precário aqui, olha. Muito bem. A doutrina da ressurreição dos salvos e não salvos. Esta doutrina, meu amigo, ela é claramente ensinada nas Escrituras Sagradas. Por isso que o homem não pode entender Deus se ele rejeita as Escrituras. Você não pode compreender a natureza cristocêntrica se você rejeita a Bíblia como sendo a exclusiva, única, inspirada, inerrante palavra de Deus. Ela diz tudo sobre os mortos, a condição dos mortos, o estado dos mortos, o destino eterno dos mortos. Está tudo aqui. E assim sendo, a Bíblia prova que os que agora morrem não deixam de existir, como dizem algumas seitas heréticas. Como eu disse há pouco, eles afirmam que, morrendo o homem, tudo se acaba, tudo volta a estaca zero. Isso não é uma verdade. Porque a Bíblia nos diz que os justos, os que fazem o bem, os que trabalham no Evangelho, os que semeiam a palavra, os pés que anunciam as boas novas, receberão uma recompensa do Senhor na eternidade. Ora, se eles vão reaparecer para receber as recompensas e os ímpios vão reaparecer no juízo final para serem condenados ao eterno sofrimento, como que eles então deixarão de existir?
Meu amigo, os que morrem agora, se eles deixassem de existir, por que então que eles reaparecem para serem julgados? Está lá do livro de Apocalipse, no capítulo de número 20, versículos 11 ao 15. Ali o apóstolo João, ele descreve uma relação de ressuscitados, que ressuscitarão e enfrentarão o grande trono branco. Sendo assim, essas pessoas teriam de ser recriados e não ressuscitados. E sendo assim, queridos, uma pessoa que passa pelo processo da ressurreição só pode ser uma pessoa que morreu. Ressuscitado só é possível para os que morreram. Se fosse recriados, como dizem alguns hereges, e nós temos a nossa página no YouTube, Pitaco no Herege, onde nós abordamos alguns assuntos escatológicos em forma de slide. E ali tem muita coisa boa. Faça uma visita na página Antônio Fábio PR, Pitaco no Herege. Se fosse o caso dessas pessoas que ensinam que os que morrem desaparecem e que, na verdade, serão recriados novamente, é um absurdo total. Porque eles precisam reaparecerem. E alguém que foi recriado não é mais aquela mesma pessoa que morreu. Sendo assim, toda a base da nossa recompensa estaria neutralizada. Ora, se alguém foi recriado, é uma coisa nova, que não fez obras, que não fez qualquer bem. E isso é uma tremenda de um engodo, levando as pessoas para o engano fatal. Por quê? Porque aqueles que saíssem da sepultura seriam indivíduos diferentes. E sendo assim, meus queridos amigos, irmãos, os indivíduos diferentes daqueles que praticam boas obras neste mundo seriam indivíduos neutros das recompensas. Portanto, isso seria um verdadeiro absurdo. Por isso, a doutrina da ressurreição, ela é clara, ela é bíblica, ela é verdadeira e ela abrange os que já morreram e nós que estamos vivos, se porventura estivermos vivos até a volta do Senhor, sendo assim estaremos com Ele para sempre. Porém, seremos nós mesmos que haveremos de ressuscitar, uns para o trono branco, outros para a eternidade. Vamos verificar que a ressurreição é compreendida por dois grupos: a primeira e a segunda ressurreição. Sendo assim, queridos, há na Bíblia escrita, e o trem está passando por aqui, ó. O trem está passando por aqui. Eu moro aqui eu moro na beira da linha do trem. E vocês estão vendo o barulho aí, né? Há na Bíblia duas ressurreições: a ressurreição dos justos, dos cristãos, e a ressurreição dos injustos, dos não cristãos.
aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam a fé bíblica. Agora, queridos e queridas, eu devo lhes dizer que nós costumamos medir a salvação por uma distância muito curta. Na nossa mente, nós apenas captamos os salvos como sendo pessoas que fazem parte do nosso meio social cristão, evangélico, religioso. Graças a Deus que a salvação é muito mais abrangente. O Brasil é considerado um dos países mais cristãos do mundo. Aos olhos de Deus, ser cristão não é simplesmente participar de uma denominação, ter uma identidade de uma determinada religião. Nós medimos a religião ou a salvação pelas pessoas que fazem parte do nosso contexto religioso. Mas aos olhos de Deus não é assim. Aos olhos de Deus, meu amigo, se você crer na obra de Jesus Cristo, você é um cristão. Embora você não seja pertencente à Assembleia de Deus, à Batista, a Deus é Amor, a qualquer outra denominação local daquela rua, mas você acredita. Se você acredita e confessa Jesus Cristo, você é um cristão. E quem sou eu para julgar a tua eternidade? Quem sou eu para dizer que você precisa de reajustes? Se você acredita na obra do Senhor? Por isso, o arrebatamento será um mistério, será algo abrangente e participarão pessoas do mundo inteiro. Por isso, voltando à nossa palestra sobre as duas ressurreições, haverá, portanto, a ressurreição dos que acreditam, que aceitaram Jesus, que confessam no seu coração, e a ressurreição dos que rejeitam, dos que assumem não querer Jesus, igreja, Bíblia, e se declaram um ateu, se declaram um naturalista, sei lá o quê. Enfim, todas as pessoas que rejeitam Jesus Cristo permanecerão na sepultura quando a primeira ressurreição começar a caminhar pela eternidade além. Por isso, haverá entre um intervalo de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição. A Bíblia diz, lá no livro de Daniel, no capítulo 12, e o versículo de número 2, a seguinte expressão: multidões que dormem no pó da terra acordarão, isto é, ressuscitarão. Agora veja os dois grupos de pessoas que irão ressuscitarem. Diz a palavra, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Você entendeu aqui? Você pode compreender esses dois grupos de ressuscitados?
agora com um intervalo de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, que se divide em 3 etapas, em 3 fases distintas, participarão os salvos em Jesus Cristo, permanecendo na sepultura os ímpios que o rejeitaram o Senhor. Ainda no livro de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, palavras de Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E Jesus continua dizendo o seguinte: os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Você viu, você entendeu, você compreendeu os 2 grupos de ressuscitados? Os que fazem o bem para a salvação, os que fazem o mal para a vergonha e o desprezo eterno. É importante dizer que fazer o bem, a Bíblia não está enfatizando que a salvação é mediante as boas obras. Não é isto. Pelo contrário, o salvo que experimenta a vida de Cristo dentro do seu ser, que experimenta o gozo da salvação, por ele ser salvo, é que ele faz boas obras, é que ele faz o bem. É diferente de fazer o bem para ser salvo. Pelo contrário, por eu ser salvo, por Jesus estar na minha vida, é que eu faço o bem. E isso nos dá o direito de sermos ressuscitados no dia em que Jesus vier. Os demais permanecerão na sepultura para depois de 1000 anos ressuscitarem e se depararem com um grande trono branco, onde serão condenados para toda a eternidade no lago de fogo. Queridos amigos, ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo de número 5, diz a palavra do Senhor: o restante dos mortos não voltou a viver, até que se completem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aprendemos aqui que haverá 2 ressurreições, com um intervalo de 1000 anos. Na primeira ressurreição, se divide em 3 fases, em 3 etapas: as primícias, a colheita e os rabiscos da colheita, que falaremos posteriormente, e a segunda ressurreição, que será a ressurreição dos ímpios. É interessante que, na palavra de Deus, em Filipenses 3, o versículo 11, Paulo diz o seguinte: para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre
dentre os mortos. Ressurreição dentre os mortos. O que o apóstolo queria passar sobre esta expressão? Ressurreição dentre os mortos implica uma ressurreição em que somente os justos ressuscitarão. Os ímpios continuarão na sepultura. Essa expressão do apóstolo São Paulo, no original, é ekton nekron, isto é, ressurreição dentre os mortos. Jesus vem, tira os seus e leva, e os ímpios permanecerão sepultados e seus espíritos no inferno, conforme reza a palavra de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, essa expressão aplica, portanto, somente aos salvos em Jesus Cristo. Me faz lembrar aquela passagem tão conhecida de Lázaro quando foi ressuscitado por Jesus. Jesus chegou diante daquele túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. Se Jesus dissesse: mortos, saiam, o cemitério ficaria vazio. Mas Jesus chamou pelo nome um único ser humano chamado Lázaro. Isso denota que os demais continuaram sepultados ali. Da mesma forma, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, ele permanecerá nas nuvens. O mundo não o verá nesse momento. E o brado do Senhor, chamando todos os salvos, todos os que estiverem mortos, ouvirão e ressuscitarão com um corpo de glória. Os que estiverem vivos passarão pela transformação da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Um corpo de glória semelhante ao corpo de Jesus Cristo pós-ressurreição. Por isso, meu amigo, meu irmão, Lucas, no capítulo 20, versículo 35, assim diz a palavra de Deus: mas os que foram considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, nós vamos falar sobre esta era, e na ressurreição dos mortos não se casarão, nem serão dados em casamentos. Aqui Jesus faz uma expressão em forma de resposta para os interrogadores e nos revela uma doutrina muito importante a respeito dos que já morreram. Ele diz: mas os que foram considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, na eterna salvação com Deus para sempre. E na ressurreição dos mortos não se casarão, nem se darão em casamento. Então aqui nós percebemos que ressurreição implica duas fases diferentes, a primeira e a segunda. Na primeira, somente os cristãos serão ressuscitados, os ímpios permanecerão por mais 1000 anos sepultados e reaparecerão no juízo do grande trono branco para serem condenados ao eterno lago de fogo. Sendo assim, meus amigos, minha irmã, meu irmão, haverá, portanto, 3 distintos grupos
de ressuscitados na primeira ressurreição. E a Bíblia diz o seguinte, 1 Coríntios 15, versículo 23, a palavra de Deus diz o seguinte: mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, nós saberemos nas próximas lives que a primeira ressurreição abrange 3 fases diferentes, isto é, as primícias, Cristo, a colheita, todos os cristãos que estiverem mortos por ocasião do arrebatamento da igreja, e conforme a tipologia bíblica de Levítico, os rabiscos da colheita, os mártires que morrerão aqui no período da grande tribulação, que vão ressuscitar no final dos 7 anos de grande tribulação, para ingressarem com Jesus Cristo no reino milenial. Mas deixaremos para uma próxima oportunidade, amanhã possivelmente às 19 horas, a continuação do estudo onde iremos falar sobre os 3 grupos de ressuscitados que fazem parte da primeira ressurreição. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Se possível for, entre em nossa página no Facebook, eu sempre ministro ali, e lá está a 6ª parte desta matéria importante que eu reprisei aqui com vocês. O áudio lá não ficou muito bom, e eu vou compartilhar este vídeo lá para que o pessoal possa me ouvir melhor, ok? Deus abençoe, tenham todos um ótimo final de semana. Você que está de folga amanhã e domingo, como eu estou amanhã, um bom dia de folga, de descanso merecido. Você que vai trabalhar, que Deus guarde você dessas pragas que estão alastrando pelo Brasil afora. Muito obrigado, em nome de Jesus.